O Salmo 84, verso 10 diz assim: Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Pois um dia em teus átrios vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. Menos no dia de amanhã, mesmo menos no dia do jogo do Brasil, que amanhã é como se fosse uma final. Ganhou, continua, perdeu, vem embora. A pergunta que eu faço é: quando é que foi decidido que um jogo de futebol está no mesmo nível de um culto ao nosso Deus Todo-Poderoso? Quem? Porque eu tenho ouvido muitas pessoas, muitos vídeos, tenho acompanhado muitos vídeos, que o certo seria, o ideal seria cancelar o culto ou marcar um outro dia, no caso, um dia anterior, na véspera do futebol, porque muitos ali não estaria focado, não estaria centrado no culto, o corpo estaria ali na igreja, mas a mente voltado para o futebol, ou seja, não estaria dada toda a atenção ao culto ao nosso Deus Todo-Poderoso. Esse Salmo 84, verso 10 diz assim: Pois um dia em teus átrios vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. É uma reflexão que nós precisamos fazer. Nós, enquanto servos e servas de Deus, precisamos fazer uma reflexão. Se o Brasil ganhar o jogo de amanhã, for classificado, o que vai mudar na sua vida espiritual? Se o Brasil perder o jogo de amanhã, o que mudará na sua vida espiritual? Nós chegamos ao ponto de ficar indeciso se vamos para o culto ou se ficamos em casa assistindo o jogo do Brasil. Eu me lembro muito no meu início da minha caminhada, quando eu estava caminhando, já era batizado, mas ainda não era tão firme, tão constante na igreja, assim, de ir cultuar sempre aos domingos, de ir cultuar meio de semana, de ir na escola bíblica. E isso no início da minha caminhada evangélica, né? Aos domingos, eu cansei de faltar à escola bíblica para ir jogar bola com os meus amigos, jogar um futebolzinho. Domingo de manhã não, poxa, domingo de manhã é meu, eu vou jogar minha bolinha. Cansei de fazer isso. Às vezes, quando o meu time perdia, era onde eu aparecia na igreja, hein? Quando meu time ganhava, a coisa mais normal que tinha era me encontrar na igreja. Isso no início da minha caminhada. Eu ainda tomava leite, ainda bebia leitinho. Hoje não. Hoje meu alimento é um alimento sólido. A chegar ao ponto de nós ficarmos indecisos se vamos para o culto ou se vamos assistir o jogo do Brasil. A pergunta que fica no ar é o seguinte: outros dizem, culto eu vou, culto toda semana, todo domingo. Copa é de 4 em 4 anos. E se o Brasil não ganhar? E se você não for pro culto, mas também não assistiu o jogo? Porque surgiu algum imprevisto, acabou a luz, você saiu, deu uma saída rapidinho, foi de carro, aí de repente o pneu do carro furou. E você ficou ali, perdeu tempo, horas e horas, tentando trocar o pneu, ficou nervoso, está na hora dos jogos e tal, blá, blá. Enfim, quando você termina de trocar, vai para casa, o jogo está no seu último minuto.
Vamos dizer assim, o Brasil passou, ganhou o jogo. Mas você não viu a vitória do Brasil. Ou o Brasil perdeu. Você não viu a derrota do Brasil. Algo que me deixa assustado é o que eu tenho acompanhado na internet. Na internet. As pessoas fazendo esse zoom, zoom, zoom. Ah, vou assistir o jogo. Ah, na hora do culto. Ah, as pessoas que forem vai estar com a atenção voltada para o jogo, vai estar pensando no jogo. O que será que está acontecendo no jogo? Será que o Brasil ganhou? Será que o Brasil perdeu? Gente. O Brasil ganhando ou perdendo não vai mudar nada na minha vida espiritual. O que vai trazer uma mudança, uma melhora na minha vida espiritual é eu colocar o Senhor Deus em primeiro lugar na minha vida. Faça um propósito com Deus. Um exemplo, Senhor, amanhã às 5 horas da tarde eu não vou assistir o jogo do Brasil. Eu vou estudar, vou ouvir louvores, eu vou fazer oração. Mas, Senhor, eu vou abrir mão de assistir este jogo, mas abençoa o meu ministério. Você, pastor, que é líder de igreja, líder de membros, de repente a sua igreja está passando por um momento de turbulência espiritual, porque ninguém está imune, ninguém está livre. Faça um propósito com Deus, Senhor. Amanhã o Brasil vai parar para assistir o jogo da Copa. Eu não assistirei este jogo. Senhor meu Deus, eu estarei orando, estarei estudando, preparando uma palavra, fazendo oração, ouvindo louvores. Não sei qual o propósito que vai tocar, qual o propósito que você fará com o Senhor Deus. Eu não sei. Mas faça um propósito, Senhor, eu vou abrir mão de assistir o jogo. Mas, Senhor, abençoa o meu ministério. Abençoa, Senhor, meu Deus, a minha família. Abençoa, Pai, as obras das minhas mãos. Faça esse propósito com o Senhor. Senhor, eu não vou assistir o jogo. Mas quero, Pai. Desejo que o Senhor me abençoe na minha área espiritual, no meu ministério. Faça esse propósito com o Senhor. Oh, Senhor Deus Todo-Poderoso, eu tenho certeza que Deus vai receber esse seu propósito e vai te abençoar nesse propósito. Você precisa crer que Deus vai agir desta maneira se você fizer esse propósito com o Senhor. Gente, nós não podemos chegar ao ponto de estar em dúvida. Outro dia eu vi um pastor falando que ele iria fazer o culto, ia realizar um culto no dia anterior para poder assistir o jogo da Copa. Gente, vocês já pararam para prestar atenção? Um jogo de Copa, seja ele de Copa ou de campeonatos estaduais, regionais, enfim, seja o que for, um jogo de futebol chegou ao mesmo nível de um culto que é adorado, que é ofertado a um Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Nós chegamos ao ponto de nivelar um culto a Deus a um jogo de futebol. Em determinados momentos, se nós olharmos, analisarmos friamente, nós estamos colocando o futebol aqui em cima e o culto a Deus aqui embaixo. Pode ser de uma maneira meio rigorosa da minha maneira de ver. Talvez você está sendo rigoroso demais. Aí você pode perguntar, quem é esse cara aí? Quem é esse cara para falar? Esse cara é algum santarrão? Esse cara o que é? É discípulo de Elias? É discípulo de João? Quem é esse cara para falar essa coisa aí? Quem é?
Eu sou tão pecador ou mais pecador do que você. Eu sou tão ou mais pecador do que você. Eu careço da graça e misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, eu sou servo de Deus, sou evangélico, evangelista, obreiro da casa do Senhor Deus Todo-Poderoso. Hoje eu sou isso. Mas eu não nasci no berço evangélico. A Bíblia fala, eu nasci no berço espírita. A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz. Deixa eu te falar uma coisa. Se o filho da treva colocar no seu coração que ele tem que fazer um propósito a quem ele serve, de não assistir um jogo ou de não ir a um determinado local, ele vai fazer isso, tá? Ele vai fazer isso. Podem falar o que quiser, podem dizer o que quiser, pensar o que quiserem. Ele vai fazer isso. Agora nós, servos de Deus, estamos na dúvida se vamos para o culto ou se vamos assistir um jogo do Brasil. Gente, vocês podem pensar, esse cara não gosta de estar falando isso porque não gosta de futebol. Ledo engano. Ai, meu Deus do céu, ledo engano. Acabei de falar que no início da minha caminhada faltava escola bíblica para ir jogar meu futebol de manhãzinha aos domingos, ou então quando meu time perdia, eu não ia aos domingos, no caso, eu não ia para o culto domingo porque a zoação ia ser demais, porque eu perturbava todo mundo, eu zoava mesmo todo mundo. Então a perturbação ia ser demais. Meu Deus. Há pouco tempo atrás, não tem tanto tempo assim, nós saímos daquele período da agulhinha, se lembra? Da máscara, onde todo mundo tinha que usar máscara, todo mundo queria estar na igreja. Eu queria, e as igrejas eram proibidas, podia entrar no ônibus, podia andar de avião, podia ir no mercado, enfim, mas na igreja não podia ter culto. E quantas pessoas desejavam ter o culto, ia ao culto e não podiam, porque era proibido. Os homens proibiram o culto ao Senhor. Agora nós chegamos a esse ponto de nós ficarmos em dúvida se vai para o culto, ou se assiste o jogo, ou se cancela o culto, ou se antecipa o culto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Imagine o seguinte, o pastor marca o culto para depois do jogo de futebol. Vamos supor que o jogo é normalmente 1h30. Vamos supor que o jogo termine 1h30. O jogo começa às 5, às 17 e termina às 18h30. Gente, culto mantido às 19 horas. Tá. Aí o Brasil foi lá e ganhou. Pá, que alegria, felicidade. Aí eu te faço mais uma pergunta. A alegria que está no seu coração é porque vai ao culto adorar o Senhor ou porque o Brasil se classificou, ganhou o jogo? A sua alegria é: alegrei-me porque me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa é a sua alegria? Ou você está alegre porque você vai para cultuar o Senhor Deus? E qual será a mensagem? O que será ministrado? O que te produziu esta alegria no seu coração durante o culto? Foi a vitória do Brasil? Ou foi a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida? Então que você possa dizer do fundo do seu coração, conforme diz aqui Salmo 84, verso 10, pois um dia em teus atos vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Um dia
nos átrios do Senhor vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Será que vale a pena trocar o culto por uma partida de futebol? Será que o nível do culto já baixou tanto assim, ao ponto de nós ficarmos em dúvida se vamos para o culto ou se assistimos o futebol? Uma decisão. Será que já chegamos a esse ponto? Meu pai, meu amado. E não vale aquela argumentação. A Copa é de 4 em 4 anos. Culto eu vou todo dia, eu vou todo domingo. Vamos supor que durante a semana você não vá ao culto, não vá ao culto por conta do seu trabalho, por causa do seu estudo, enfim, tudo bem. Mas todo domingo você tem o seu domingo livre. Aí você fala, a Copa é de 4 em 4 anos, mas eu todo domingo eu estou na igreja. E aí? Será que o culto ao Senhor Deus Todo-Poderoso baixou tanto assim? Eu, por exemplo, trabalho de escala, então trabalho à noite, né? Eu teria tempo, então não vou cultuar amanhã. Amanhã não irei à igreja, porque estarei trabalhando à noite. Então, para mim, seria cômodo, fácil dizer, bom, eu vou assistir o jogo porque eu vou cultuar, eu vou trabalhar à noite, então não vou na igreja mesmo, então eu posso assistir o jogo tranquilo, porque eu não vou na igreja, que eu vou trabalhar à noite, então para mim seria cômodo falar isso. Mas eu vou fazer um propósito com Deus amanhã. Amanhã é um dia importante para nosso país. Eu digo importante na área esportiva, né? Se o Brasil ganhar, eu vou ficar feliz, mas não vai mudar nada na minha vida. Se o Brasil perder, ficarei triste, não tanto. Lógico, ficarei triste, mas não tanto. Mas também não vai mudar nada na minha vida. Mas se eu adorar ao Senhor, eu tenho absoluta certeza, o Senhor irá produzir uma mudança no meu ministério tremenda, onde o Senhor vai me usar para ganhar almas. Então, no dia de amanhã, a hora de começar o jogo, às 17 horas, eu estarei fazendo uma live. Ainda que não tenha ninguém nesta live. Ninguém. Durante aquele jogo, durante o horário daquele jogo, eu estarei fazendo uma live. Não sei se eu farei uma live aqui no Facebook ou aqui no YouTube. Mas durante o jogo, eu estarei fazendo uma live de adoração, farei leitura da palavra de Deus, farei oração. Esse tempo de 2 horas será dedicada exclusivamente ao Senhor. Às 5 horas estarei fazendo uma live. Porque para mim vale mais um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar. Então, eu te desafio você a fazer um propósito com o Senhor. Abra mão. Estou falando agora com um servo de Deus. Abra mão dessas 2 horas de futebol, 1h30, 2 horas de futebol, e faça um propósito com Deus. Abra o seu coração, vai fazer uma oração, vai louvar, vai fazer um estudo, vai ler a Bíblia. Faça esse propósito com o Senhor. Senhor, eu vou abrir mão de assistir o jogo amanhã, mas me abençoe. Abençoe, Senhor meu Deus, a minha vida ministerial, minha vida espiritual, minha vida familiar, profissional. Dê esses 2 horas de jogo, de futebol, ou 1h30, dê para o Senhor. O mundo vai estar parado amanhã,
de 5 horas, das 17 horas até as 18h30 ou 19 horas, não sei. O mundo vai estar parado, o Brasil vai estar parado. Não vou falar o mundo, não, mas o Brasil vai estar parado para estar assistindo este jogo. Ah, mas teve jogo sábado? Ah, mas teve jogo outro dia? Não, mas por que amanhã? Porque amanhã é o dia em que muita gente ficará, muitas igrejas estão na dúvida se tem culto ou não, se mantém o culto ou não, se antecipa o culto ou não. Seja você a fazer essa diferença. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, olhe para o alto, olhe para a frente, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé. Ele que põe em nós o seu querer, o tanto querer como realizar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo na sua vida que se você fizer isso, o Senhor vai te abençoar ministerialmente e espiritualmente. Eu não estou falando de bênçãos financeiras, não. Isso é importantíssimo. Nós precisamos de dinheiro aqui na Terra. Nesse mundo natural, nós precisamos de coisas naturais, mas estou falando voltado à área espiritual, que é o mais importante. Não estou sendo hipócrita aqui, não. Eu gostaria de ter carro, não tenho carro. Gostaria de ter uma conta bancária extraordinária, não tenho essa conta bancária. Não tenho. Mas o Senhor é importantíssimo na minha vida. Ele é tudo que eu preciso. Então faça esse propósito no dia de amanhã. Senhor, eu não vou assistir o jogo, mas amanhã eu farei esse propósito com o Senhor. Peço ao Senhor que me abençoe a minha vida espiritual, ministerial. Pastor, faça isso, pastor. Pastor, faça isso, pastor. Abra a mão de assistir o jogo amanhã. Abra a mão de assistir o jogo amanhã. Pense no seu lado espiritual, no seu lado ministerial, que é o mais importante. E Deus vai te recompensar tremendamente. Não fique na dúvida entre cultuar a Deus e cultuar ao futebol. Cultue ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Amanhã, se você me procurar aqui no Facebook ou YouTube, estarei ao vivo na hora do jogo. Eu vou fazer uma leitura aqui, eu vou fazer uma leitura da Bíblia, farei uma oração, eu vou ler alguns livros de salmo, vou ocupar essas 2 horas. Essas 2 horas será dedicada ao Senhor. Essa 1h30, 2 horas. Aí terminou essas 2 horas, aí você vai para a rede social, vai procurar saber quanto foi o resultado, quem ganhou, quem perdeu, quem avançou, quem volta, aí já passou. Aquelas 2 horas, 1h30, 2 horas, é dedicada ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Você vai, com certeza. Eu não sei se você mora num lugar isolado, coisa e tal. Aqui tem vizinhos próximos a mim, ou seja, durante o jogo, se o Brasil estiver ganhando, provavelmente eu vou ouvir gritarias, fogos, enfim. Eu vou estar ouvindo, eu estarei ouvindo, eu ouvirei, aliás, estarei ouvindo não, eu ouvirei fogos, gritaria, comemorações, assim, ou até reclamações também, chuta, não sei se chutou, enfim. Mas nesse tempo, 1h30, 2 horas, eu estarei dedicado, me entregando ao Senhor neste momento. Eu tenho certeza que as minhas bênçãos virão sobre esta dedicação. Eu não me refiro a bênçãos financeiras, não é que eu não preciso de bênçãos financeiras, não. Deus é dono do ouro e da prata. Tudo que eu ganhar financeiramente aqui, quando eu fechar os olhos, para sempre, o que eu ganhar aqui vai ficar aqui. Material, as bênçãos materiais ficarão aqui, mas as bênçãos espirituais, essas me acompanharão para habitar no reino do nosso Deus Todo-Poderoso. Jornada Fiel, um canal falando de Deus. Vem comigo,